Imagine só, no coração de um Egito antigo e esplendoroso, quando o rio Nilo ainda esculpia seu destino nas areias do tempo, nasceu uma das mulheres mais extraordinárias que a história já registrou. Estamos falando de Hatshepsut, uma figura que desafiou convenções e deixou um legado tão grandioso quanto as pirâmides. Seu nascimento por volta de 1507 a.C. não foi mero acaso. Ela veio ao mundo como filha de Tutmés I, um faraó da 18ª dinastia cujo reinado expandiu os horizontes do Egito até limites nunca antes imaginados. Sob seu comando, as fronteiras egípcias se estenderam desde o Levante na Ásia, até as terras férteis de Núbia, no sul do atual Sudão. E tudo isso foi orquestrado a partir de Tebas, a majestosa capital que hoje conhecemos como Luxor, banhada pelas águas sagradas do Nilo, a quase 800 quilômetros ao sul do delta. Tutmés I não era um governante qualquer, filho provavelmente de Amenhotep I, embora os registros da época não sejam tão precisos quanto gostaríamos. Ele herdou o sangue de uma linhagem que valorizava o poder tanto quanto os mistérios dos deuses. Sua esposa principal, Amés, mãe de Hatshepsut, era uma mulher de origem nobre, possivelmente descendente direta da realeza. Curiosamente, os casamentos entre irmãos eram prática comum entre a elite egípcia, uma estratégia para preservar a pureza da linhagem divina. Embora Hatshepsut nunca tenha recebido oficialmente o título de filha do rei, os registros a tratavam carinhosamente como irmã do rei, um sinal de seu status elevado. E não era para menos, ela era a primogênita do casal, uma jovem destinada a grandes coisas em um mundo onde as mulheres raramente ocupavam posições de poder absoluto. O que torna sua história ainda mais fascinante é o contexto em que ela floresceu. Quando Hatshepsut veio ao mundo, o Egito já era uma civilização milenar, unificado há quase 17 séculos pelo lendário faraó Menés. As pirâmides de Giza, monumentos que até hoje desafiam nossa compreensão, já estavam de pé há mais de 1000 anos, sim. Ela viveu em uma época em que essas maravilhas eram tão antigas para os egípcios quanto os castelos medievais são para nós hoje. Para se ter uma ideia, ela governou cerca de 200 anos antes de Ramsés II e quase 1400 anos antes de Cleópatra, a última grande rainha do Egito. Seu nome Hatshepsut não era à toa, significava a primeira entre as nobres damas, um presságio de sua futura grandeza. Desde cedo, ela foi preparada para um papel que ia muito além do esperado para uma princesa. Participava ativamente dos rituais sagrados, especialmente aqueles dedicados a Hathor, a deusa do amor, da beleza, da música e da fertilidade, uma divindade que, não por acaso, também protegia as mulheres em um mundo dominado por homens. Em um panteão com mais de 40 deuses oficiais, onde Amon-Ra reinava supremo como criador do universo, Hatshepsut encontrou em Hathor uma aliada espiritual, quase uma guardiã pessoal. Mas o destino tinha planos ainda mais ousados para ela. Como filha mais velha do faraó, seu caminho já estava traçado. Aos 12 anos, ela se casou com seu meio-irmão Tutmés II, seguindo a tradição de manter o sangue real dentro da família. Esse casamento não foi apenas uma formalidade, foi o primeiro passo para que anos depois, ela se tornasse uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Quando Tutmés II faleceu por volta de 1493 a.C., o trono deveria ter passado para seu filho, Tutmés III, ainda uma criança. Mas Hatshepsut não se contentou em ser apenas uma regente. Com uma habilidade política admirável, ela assumiu o poder pleno por volta de 1478 a.C., reinando por mais de 2 décadas com uma autoridade que poucos homens ousariam desafiar. O Egito que ela herdou era um império unificado, mas cheio de contrastes. O Nilo, veia vital da civilização, dividia o país em 2 regiões distintas, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. Cada uma tinha seus símbolos, suas deusas protetoras, Neque, a águia do Alto Egito, e o Adjet, a cobra do Baixo Egito, e até suas plantas sagradas, o lótus e o papiro, entrelaçados para representar a unidade do reino. Essa dualidade, no entanto, não enfraquecia o país. Pelo contrário, era justamente a harmonia entre essas 2 metades que garantia a prosperidade egípcia. Hatshepsut ascendeu ao trono em um momento em que o Egito respirava ares de grandeza. A 18ª dinastia, da qual ela fazia parte, era herdeira de uma tradição de ouro. O país já havia vivido seu primeiro apogeu durante o Antigo Império, de 2649 a 2100 a.C., a Era das Pirâmides, seguida por um período de crise conhecido como Primeiro Período Intermediário. Depois veio o Reino Médio de 2030 a 1650 a.C.,
uma segunda idade de ouro marcada por avanços culturais e literários, até que disputas internas e a falta de herdeiros, como a morte da faraó Sobekneferu, em 1802 a.C., mergulharam o Egito em mais um período de instabilidade. Quando Hatshepsut assumiu o poder, o país ainda se recuperava das feridas do segundo período intermediário, de 1650 a 1550 a.C., uma época em que o Egito esteve dividido. Os Hyksos, um povo estrangeiro vindo da Ásia, dominavam o norte, enquanto o sul resistia sob o comando de governantes nubianos. Mas a 18ª dinastia, com sua força militar e visão estratégica, havia reconquistado a unidade. E foi nesse cenário de renascimento que Hatshepsut brilhou, transformando-se não apenas em uma governante, mas em um símbolo eterno de liderança, ambição e genialidade. Eis que o Egito, renascido das cinzas da divisão, ergue-se mais poderoso do que nunca. Ao norte, as terras antes dominadas pelos Hyksos são reconquistadas. Ao sul, o reino de Kush, que ousara desafiar a autoridade faraônica durante o caos do segundo período intermediário, é reintegrado ao império sob o cetro de Tutmés I, o próprio pai de Hatshepsut. Não por acaso esse foi o momento em que o novo império começou a desabrochar, estendendo suas raízes até o Levante e reafirmando o Egito como potência incontestável. Um renascimento glorioso, quase um eco do passado, assim como Mentuhotep II séculos antes, unir as duas terras no alvorecer do Império Médio, agora Meiji, o libertador, o unificador, repetia a façanha, inaugurando uma era de ouro que brilharia por séculos. E foi nesse solo fértil de vitória e ambição que Hatshepsut floresceu. Ela não era apenas mais uma princesa da 18ª dinastia, era herdeira de um legado forjado por gigantes. Seu sangue carregava a essência de Amés I, o arquiteto da reunificação, e de Tutmés I, o conquistador que expandira as fronteiras até onde os olhos dos deuses podiam alcançar. Mas aqui reside um mistério que intriga os estudiosos até hoje. Como um homem como Tutmés I, cujo nome ressoava como trovejante nos campos de batalha, ascendeu ao trono? Os registros são silentes sobre sua linhagem direta. Alguns sussurram que ele era genro de Amenhotep I, casado com sua irmã Amés, uma aliança estratégica que lhe garantiria legitimidade. Outros especulam que sua mãe, talvez uma esposa secundária, o teria colocado em posição de desvantagem, até que seu gênio militar o elevasse acima de qualquer dúvida. O certo é que seu reinado não foi marcado por golpes ou traições, mas por uma transição tão suave quanto as águas do Nilo em sua cheia mais generosa. No entanto, mesmo sob o brilho de Tutmés I, uma sombra pairava sobre a dinastia, a falta de herdeiros masculinos legítimos. Sua rainha Amés lhe dera apenas 2 filhas, e a mais velha delas era Hatshepsut, um detalhe crucial pois quando Tutmés II, filho de uma esposa secundária, assumiu o trono, a tradição exigiu que ele se casasse com sua meia-irmã para fortalecer sua clainha ao poder. Assim, Hatshepsut tornou-se não apenas esposa, mas a garantia viva da continuidade divina da realeza. E aqui começam as especulações. Teria Tutmés II sido um governante fraco, um fantoche nas mãos de sua astuta esposa? Os relatos antigos, muitas vezes enviesados, pintam-no como um homem doente, quase invisível. Mas as pedras não mentem. Nos relevos, Hatshepsut aparece atrás dele, discreta, porém presente, uma posição que, longe de denotar submissão, revelava uma parceria calculada. Afinal, se Tutmés II reinou por apenas 3 ou 4 anos, foi porque a morte o colheu cedo demais. E quando isso aconteceu, o Egito enfrentou um dilema. Seu herdeiro Tutmés III era apenas uma criança, filho de uma concubina chamada Ísis. Era um cenário perigoso. Uma dinastia jovem, um trono vacilante, um império que não podia se dar ao luxo da instabilidade. A solução? Hatshepsut. Não como uma regente temporária, mas como a força que manteria o equilíbrio até que o jovem faraó atingisse a maioridade. Os primeiros anos de seu governo conjunto foram um jogo de aparências. Nos monumentos, Tutmés III era retratado como um adulto, executando rituais sagrados, enquanto Hatshepsut observava ao lado, vestida com as roupas tradicionais de uma rainha. Mas quem olhava com atenção via além da fachada. Porque aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. Nos muros de Karnak em Tebas, seu nome passou a aparecer ao lado do filho de Ra, não como consorte, mas como faraó. Primeiro sutil, o traje feminino cedendo espaço à coroa dupla do Alto e Baixo Egito. Depois, sem meias palavras, Hatshepsut não mais atrás mas à frente, vestida com o Nemes, o cetro e a barba postiça dos deuses. Uma transformação que não era apenas simbólica, era uma declaração. E o Egito, que já a conhecia como filha de faraós e esposa de faraós,
agora a reconheceria por aquilo que ela sempre soube ser, um faraó em sua própria essência. Não foi uma ascensão abrupta, mas uma maré que sobe devagar, implacável, moldando a costa sem que a terra perceba. Hatshepsut não arrebatou o poder. Ela o assumiu como quem veste uma túnica já costurada para seu corpo. Em 1473 a.C., não houve golpe, nem proclamação aos gritos nos pátios do palácio. Houve apenas o peso da coroa dupla sendo colocada sobre sua fronte, o título de rei do Alto e Baixo Egito gravado em pedra, e o destino selado, não mais regente, mas soberana, irreversível, irrevogável. E aqui reside a genialidade da estratégia. Hatshepsut não precisou de pressa. O tempo jogava a seu favor. Tutmose III, seu enteado, era jovem, e no Egito, a juventude de um faraó não era uma desculpa, mas um risco. Um trono vazio é um convite à discórdia, um banquete para ambiciosos. Os cortesãos sabiam disso. Os sacerdotes também. E Hatshepsut, ela era a estabilidade encarnada, filha de Tutmose e esposa de Tutmose II, portadora do sangue divino de Amon-Ra. Quem melhor para garantir que o legado não se fragmentasse? Quem melhor para segurar as rédeas até que o herdeiro estivesse pronto, se estivesse pronto? Os egiptólogos dos séculos XIX e XX, ávidos por dramas de ambição feminina, pintaram-na como uma usurpadora sedenta por poder. Mas a história não se resume a clichês. Hatshepsut não agiu por capricho, agiu por necessidade. O Egito ainda sangrava das feridas do segundo período intermediário, quando o caos reinou e o trono foi disputado como osso entre cães. A memória da divisão era fresca, os Ixos no delta, os núbios ao sul, a ameaça constante de que tudo desmoronasse novamente. Os cortesãos precisavam de um faraó forte. E ela estava ali. Não como uma intrusa, mas como a única que podia unificar o que ameaçava se partir. E então, ao detalhe que muitos ignoram, ela podia ter governado como mãe do rei. Mas Tutmose III não era seu filho. Sua mãe Isis não tinha sangue real suficiente para lhe garantir esse título. Sem laços maternos incontestáveis, sem o peso de uma linhagem direta, Hatshepsut teria sido apenas mais uma figura decorativa, um nome sussurrado nos corredores do palácio. Não, ela escolheu o caminho que ninguém poderia questionar, o de faraó. Não por vaidade, mas porque era a única forma de sobreviver. E sobrevivência no Egito Antigo não era um jogo de sorte, era um cálculo frio. Hatshepsut tinha tudo: o título de esposa do deus, a bênção dos sacerdotes de Amon, o respeito dos generais. Como God's Wife, ela não era apenas uma intermediária entre os homens e os deuses. Ela era a voz de Amon-Ra na terra. Quem ousaria desafiar a escolha do próprio Criador do universo? Quem se atreveria a destronar aquela que os oráculos haviam ungido? Os sacerdotes de Karnak não a apoiavam por lealdade cega, apoiavam-na porque precisavam dela. Sem Hatshepsut o equilíbrio, a Maat, vacilava. E um Egito sem Maat era um Egito à beira do abismo. Tutmose III, por sua vez, não era um príncipe destronado, mas um general em treinamento. Enquanto ela governava, ele aprendia a arte da guerra nas campanhas contra os núbios, forjando seu nome nas batalhas que expandiriam o império. Não havia conflito entre eles, havia divisão de trabalho. Ela mantinha a ordem interna, os rituais, a economia, ele as fronteiras. Uma aliança tão pragmática quanto brilhante. Os que insinuam rivalidade entre ambos esquecem um detalhe crucial: nenhum registro da época menciona discórdia. As inscrições em Deir el-Bahari, os obeliscos em Karnak, os decretos reais, todos cantam a mesma canção, harmonia. E por que não haveria? Hatshepsut não era uma tirana. Era a garantia de que, quando Tutmose III finalmente assumisse sozinho, ele herdaria um reino intacto. Um Egito próspero, com celeiros cheios, templos ricos e um exército leal. Ela não roubou o futuro dele, construiu o futuro dele. E se mais tarde seu nome foi apagado dos monumentos, não foi por ódio, mas por medo. Medo de que uma mulher tivesse feito o que nenhum homem ousara, reinar não como uma exceção, mas como a regra. E regras, quando quebradas, assustam os que se apegam ao passado. Mas isso é outra história. Por ora, basta saber isto: quando Hatshepsut tomou para si os símbolos do faraó, não foi um ato de ganância. Foi um ato de sabedoria. Porque no tabuleiro do poder, ela não jogava pelas peças, ela era o tabuleiro. E o Egito, por 2 décadas, dançou conforme sua música. E aqui está a verdade que os séculos tentaram apagar: Hatshepsut não se tornou faraó apesar de ser mulher. Ela se tornou faraó porque era a escolha dos deuses, e o Egito, quando ouvia a voz de Amun, não tinha como resistir.
Imagine o cenário, um jovem Thutmose III, criado sob a sombra de uma rainha que não apenas governava, mas transformava. Ele não via uma usurpadora no trono, via a encarnação viva de Maat, a ordem divina que seu próprio pai, Thutmose, lhe havia jurado proteger. E que mãe melhor para um futuro faraó do que aquela que já dominava a arte de equilibrar a espada e o cetro, a guerra e a colheita, o céu e a terra. Hatshepsut não precisou conquistar o apoio do povo, ela o mereceu. Os nobres não se curvavam por medo, mas por reverência. Os sacerdotes não a toleravam, a celebravam. Porque quando uma mulher assume o manto de Amun e faz o Nilo inchar de abundância, até os mais céticos se ajoelham. E que manto era aquele? Não uma imitação tímida do poder masculino, mas uma reinvenção ousada. A coroa vermelha do Baixo Egito, a branca do Alto Egito, a dupla serpente da Ureu que sibilava ameaças aos inimigos, tudo isso sobre sua fronte, não como empréstimo, mas como direito. O Khat, aquele tecido real que abraçava sua cabeça, não escondia seu rosto, coroava sua autoridade. E a barba postiça? Não era disfarce. Era um símbolo tão antigo quanto os próprios deuses, a marca de quem falava em nome de Ra. Quando Hatshepsut a usava, não estava se escondendo atrás de uma máscara masculina, estava reclamando o símbolo. Porque se a barba significava divindade, então que os homens lembrassem, as deusas também a usavam. Olhe para suas estátuas. Não há hesitação naquele passo firme, naquele peito erguido, naquela mão que segura o cetro como se fosse uma extensão de seu próprio braço. Não é a pose de uma mulher pedindo permissão, é a postura de quem sabe que o trono lhe pertence. E quando os artistas esculpiam seus traços, o queixo firme, os lábios entreabertos como se estivesse prestes a dar uma ordem, não estavam apagando sua feminilidade. Estavam elevando-a, porque Hatshepsut não era nem homem nem mulher no trono, era faraó. E faraó não tem gênero. Faraó é o elo entre os céus e a terra, o guardião de Maat, o filho vivo de Amun. Ah, mas os puristas dirão, e as estátuas onde ela aparece com seios com vestes femininas? Como se isso fosse uma contradição. Como se a divindade pudesse ser confinada a uma única forma. Hatshepsut brincava com símbolos como uma deusa brinca com seus atributos, ora a leoa, ora a esfinge, ora a mãe nutriz. Em seu templo em Deir el-Bahari, ela se mostra sendo amamentada por Hathor, não como uma criança frágil, mas como a herdeira do poder divino. Em outras cenas é Amun quem a abraça, não como amante, mas como pai, selando sua linhagem sagrada. Eu sou sua filha, ela parece dizer, e meu direito vem do sangue dos deuses. E que direito era esse? Não o de uma regente temporária, mas o de uma soberana eterna. Quando ela adotou o nome Maakari, a verdade é a alma de Ra, não estava apenas assumindo um título, estava declarando sua missão. Porque Maat não é apenas justiça, é o equilíbrio que impede o caos. E que maior prova de seu reinado justo do que as colheitas fartas, as fronteiras seguras, as rotas comerciais que se estendiam até o país de Punt, trazendo ouro, ébano e mirra como tributo a seu gênio? O Egito não chorou sob Hatshepsut, floresceu. Até o oráculo de Amun, aquele mesmo que os homens citavam para justificar suas guerras, falou por ela. Esta é a filha que eu escolhi, teriam ecoado as palavras do Deus. E que homem, por mais ambicioso que fosse, ousaria desafiar a vontade de Amun? Thutmose III pode ter esperado sua vez, mas enquanto Hatshepsut viveu, ele soube, o trono não era seu por herança, era dela por decreto divino. Eis a ironia que a história demorou a admitir, Hatshepsut não usurpou nada, ela restaurou a ordem, porque quando os deuses escolhem uma rainha para ser faraó, até os mais teimosos generais aprendem a curvar a cabeça. E quando essa rainha governa com a sabedoria de Thoth, a força de Sekhmet e a graça de Ísis, bem, aí até o tempo se curva para preservar seu nome, porque estátuas podem ser quebradas, e hieróglifos podem ser apagados. Mas uma rainha que se tornou faraó, isso, meu caro, é eternidade esculpida em pedra. Hatshepsut não apenas ouviu as palavras do oráculo, ela as transformou em pedra, em ouro, em legado eterno. Com a precisão de um escultor divino, mandou gravar em cada coluna, em cada obelisco, em cada parede sagrada: Bem-vinda, minha doce filha, minha predileta, a rainha do Alto e do Baixo Egito, Maakari, a gloriosa Hatshepsut, és tu o faraó que toma posse das duas terras. Não era uma declaração, era um decreto esculpido no tempo. E quando o oráculo falava, até os céus inclinavam a cabeça. Mas Hatshepsut não se contentava com palavras. Ela queria que o mundo visse sua verdade. Por isso, ordenou que fosse talhado no coração do santuário de Amun-Ra na Capela Vermelha, um relevo tão magnífico que até hoje respira divindade.
Ali, ela e Tutmose III aparecem lado a lado, 2 faraós, 2 reis, 2 eleitos. Mas observe bem, quem ocupa o lugar de honra? Quem segura o cetro com a autoridade de quem nasceu para governar? A resposta está na pedra, e a pedra não mente. Era ela. Sempre ela. E não pense que foi mera casualidade. Hatshepsut sabia que o poder não se herda apenas por sangue, se constrói, se esculpe, se imortaliza. Por isso, no templo de Karnak, fez erguer o barco dourado de Uzerat-Amun, a embarcação sagrada que transportava o próprio Amun em suas jornadas celestiais. Um símbolo claro. Se o deus viajava em ouro, era porque ela, sua filha predileta, merecia nada menos que o trono das 2 terras. Mas como provar que seu direito não era usurpação, mas destino? Hatshepsut recorreu à estratégia mais brilhante de todas, reescreveu sua própria origem. Em cada relevo, em cada inscrição, ela se apresentava como a herdeira designada de Tutmose e aquele faraó guerreiro que expandira o império até os confins de Núbia, cujo nome ainda ecoava como um trovão nas memórias dos generais. Ele me escolheu, diziam as paredes de Deir el-Bahari. Ele me viu, ainda criança, e soube. Esta será a próxima a carregar a coroa duplamente sagrada. E para que ninguém duvidasse, mandou esculpir a cena, o pequeno corpo de uma menina Hatshepsut aos pés do pai triunfante, enquanto os nobres, de joelhos, ouvem a proclamação solene. Esta é Khunumetamon Hatshepsut, ela viverá. Eu a nomeio minha sucessora no trono. Obedeçam suas palavras, unam-se sob seu comando. Claro, os céticos murmuravam. Onde está o documento? Onde está a prova escrita? Como se a pedra não fosse prova suficiente. Como se a grandiosidade de seus templos, a opulência de suas estátuas, a própria existência de seu reinado não fossem o selo mais incontestável de sua legitimidade. Os homens podem questionar, mas os deuses já haviam falado. E Hatshepsut, com a astúcia de uma soberana que sabia que a história é escrita pelos vencedores, garantiu que sua versão fosse a única a sobreviver, porque ela entendia algo que poucos faraós compreendiam tão profundamente. No Egito, o poder não se mede apenas em batalhas ou tesouros, mede-se em pedra, em colunas que tocam o céu, em obeliscos que furam as nuvens, em templos que desafiam a erosão do tempo. Hatshepsut não construiu apenas para governar, construiu para permanecer. Seu mortuário em Deir el-Bahari não é um túmulo, é um hino em alabastro, um poema talhado na rocha, uma declaração de que sua alma jamais seria esquecida. E que local ela escolheu? Não qualquer canto do deserto, mas o flanco sagrado da montanha tebana, onde o sol nascente beija as colunas como se o próprio Ra viesse prestar homenagem. Ali, defronte a Tebas, coração pulsante do império, seu templo se ergue como um espelho celestial do Karnak, do outro lado do Nilo. Uma posição estratégica? Claro, mas também uma mensagem. Eu sou a ponte entre os deuses e os homens. Meu reinado é a própria Maet encarnada. E como se tudo isso não bastasse, ela ousou fazer o que nenhum faraó antes dela havia feito. Uniu seu templo mortuário ao de seu pai, Tutmose, e como se dissesse, meu direito não vem apenas dos deuses, vem do sangue de quem já provou ser digno. Uma jogada de mestre. Uma forma de silenciar, de uma vez por todas, aqueles que ousavam duvidar. Porque Hatshepsut não governava apenas com leis, governava com símbolos. E no Egito Antigo, os símbolos eram mais poderosos que 1000 exércitos. Ela não queria apenas governar, queria ser lembrada. E não como uma mera sucessora, mas como a herdeira legítima de um legado que transcendia o tempo. Por isso, teceu sua história a de Tutmose e com uma maestria que só os grandes estrategistas possuem. Não bastava ser filha, era preciso provar que seu direito ao trono era tão inquestionável quanto o curso do Nilo. E que melhor maneira de fazê-lo do que unindo seu templo mortuário ao do pai, como se os dois fossem um só. Não por acaso, ela criou um culto funerário em sua homenagem, transportando seus restos mortais para descansarem lado a lado, um gesto que gritava, aqui jaz não apenas um faraó, mas a dinasta que ele mesmo escolheu. Mas Hatshepsut não se contentou com a proximidade física. Ela queria que o Egito sentisse essa conexão. E assim, onde outros faraós ergueram tumbas, ela esculpiu um império de pedra e símbolo. Seu templo em Deir el-Bahari não foi apenas uma obra-prima, foi um manifesto. Um desafio lançado aos céus e à terra. Vejam o que uma mulher pode construir quando os deuses estão ao seu lado. E que obra! Onde seus antecessores se esconderam atrás de muralhas pesadas e sombrias, ela ousou elevar-se. Seu templo não era uma fortaleza, era uma ascensão. Terraços que se erguiam como degraus para o divino, colunatas que dançavam com a luz do sol, jardins onde as águas refletiam o céu como se o próprio Nilo tivesse sido domesticado para seu deleite. E aqueles mirros?
Não eram apenas árvores exóticas trazidas de Punt, eram provas vivas de que seu reinado era abençoado pela abundância. Cada folha, cada aroma, cada sombra projetada sobre as pedras era um lembrete: aqui até a natureza se curva à minha vontade. Mas o gênio de Hatshepsut estava nos detalhes, ou melhor, na ausência deles. Ela sabia que o poder não se mede apenas pelo que se mostra, mas pelo que se faz imaginar. As centenas de esfinges com seu rosto, alinhadas como guardiãs silenciosas, não carregavam marcas de gênero. Não eram homens, não eram mulheres, eram faraós. E isso era revolucionário. Em um mundo onde a autoridade era esculpida em traços masculinos, ela escolheu um símbolo que transcendia o corpo, a cabeça do soberano, o corpo do leão. Aqui não há dúvidas, diziam aquelas estátuas. Aqui só há poder. E que poder! As terras altas de seu templo abrigavam estátuas tão imensas que desafiavam o horizonte. Hatshepsut em posição de oferenda, Hatshepsut como Osíris, Hatshepsut como um deus entre os homens. Algumas sobrevivem até hoje, outras se perderam no pó dos séculos. Bat-Demessa de Rimens, eu estive aqui, eu governei, e meu nome será pronunciado enquanto o sol nascer sobre o Egito. Mas o coração de tudo isso, o Djeser de Zeru, o sublime dos sublimes, era mais do que um santuário. Era um palco. Ali Amun-Ra não era apenas adorado, era celebrado em rituais que Hatshepsut mesma instituiu. Imagine a procissão noturna, a estátua do deus deslizando sobre as águas, iluminada por tochas, enquanto os cantos ecoavam entre as colunas. Era teatro, era política, era religião em sua forma mais pura. E tudo isso, claro, para provar um único ponto: minha ligação com os deuses não é uma farsa. É a base do meu reinado. E as paredes? As paredes falavam. Em baixos relevos que pareciam ganhar vida, a expedição a Punt era eternizada. Navios carregados de ébano, ouro, peles de pantera, incenso tão raro que seu cheiro devia fazer até os deuses suspirarem. Nunca antes um faraó recebeu tais tesouros, proclamavam as inscrições. E não era exagero. Hatshepsut não apenas enriqueceu o Egito, ela redefiniu o que significava ser rico. Sua prosperidade não era medida em grãos ou ouro, mas em conexões, com terras distantes, com deuses distantes, com o futuro que ela mesma estava moldando. Até sua própria concepção foi transformada em lenda. Nas paredes do templo, Amun desce em forma de Tutmose e para gerá-la, uma narrativa que não apenas legitimava seu poder, mas inventava uma nova tradição. Depois dela, nenhum faraó ousaria reclamar o trono sem uma história de nascimento divino. Hatshepsut não apenas governou, ela reescreveu as regras do jogo. E assim, onde outros construíram tumbas, ela ergueu um monumento à eternidade. Um lugar onde cada pedra, cada coluna, cada sombra projetada ao entardecer sussurrava a mesma verdade. O Egito não foi grande apesar dela. Foi grande por causa dela. Mas Hatshepsut não se contentou em erguer um único monumento à sua grandeza. Ela transformou o Egito inteiro em sua obra-prima. Cada templo restaurado, cada coluna esculpida, cada obelisco erguido era uma declaração. Aqui, uma rainha reescreveu o destino de um império. Em Karnak, onde outros faraós se limitavam a acrescer seus nomes às paredes, ela inovou. A Capela Vermelha, um santuário dedicado a Amun, não era apenas um lugar de culto, era um poema em pedra. Cada relevo, cada hieróglifo contava sua história. A filha de deuses, a restauradora da ordem, a visionária que devolveu ao Egito sua glória perdida. E as cenas esculpidas? Não são meros registros, são testemunhos. Aqui, ela se coroa. Ali recebe a bênção de Amun. Mais adiante celebra seu 16º ano no trono com um gesto que ecoaria pela eternidade. 2 obeliscos de 450 toneladas cada, transportados pelo Nilo em uma procissão de 27 navios, como se o próprio rio se curvasse à sua vontade. Imagine a cena, o sol batendo nas superfícies polidas, os obeliscos refletindo a luz como espadas divinas cravadas na terra. Não eram apenas monumentos, eram faróis. Um deles, o obelisco inacabado de Aswan, revelaria séculos depois o segredo de sua genialidade, a precisão milimétrica, a técnica revolucionária, a obstinação de um povo que sob seu comando moveu montanhas literalmente. Porque Hatshepsut não construía para si, construía para provar que o impossível era apenas uma questão de vontade. E onde outros viam ruínas, ela enxergava renascimento. O precinto de Mut, saqueado pelos Hyksos, ressurgiu das cinzas com obeliscos gêmeos tão altos que desafiavam o céu. Um deles ainda está de pé hoje, o segundo mais alto do mundo antigo, como se o tempo tivesse parado para admirá-lo. Não era restauração, era ressurreição. Mas seu legado não se limitava a pedra e ouro.
Em Beni Hasan ergueu o templo de Paquia, um lugar onde o norte e o sul do Egito se encontravam sob o olhar de duas deusas Leoa, Baste, a protetora, e Sekhet, a implacável. Ali, entre colunas e sombras, Hatshepsut deixou uma mensagem clara. A ocupação dos Ixos tinha sido um desvio, um erro da história, e ela, a corretora desse erro. Tanto que até os gregos, séculos depois, ficariam maravilhados com os Pels Artemidos, o templo escavado na rocha, onde a luz dançava nos relevos como se a própria deusa caçadora ainda ali habitasse. E enquanto outros faraós gastavam fortunas em guerras, ela investia em estradas, santuários e procissões que transformavam Tebas em um palco de esplendor. Não por acaso, cada caminho pavimentado, cada colunata erguida, era um fio tecendo a rede de lealdade que sustenta um império. Porque Hatshepsut sabia, um faraó não governa apenas com medo, mas com maravilha. E que maravilha era seu Egito! Um reino onde o incenso de Punt perfumava os templos, onde o ouro da Núbia brilhava nos colares das elites, onde as especiarias da Arábia chegavam como promessas de um mundo maior. Ela não conquistou terras, conquistou rotas, alianças, sonhos. Enquanto outros monarcas se afogavam em sangue, ela navegou em frotas comerciais, enviando 5 navios de 21 metros cada ao mítico país de Punt, terra de riquezas tão lendárias que muitos duvidavam de sua existência. Mas Hatshepsut não duvidava. Ela sabia que a verdadeira grandeza não estava em saquear, mas em trocar, em transformar o Egito no coração de um império de sedas, ébano, marfim, e acima de tudo, possibilidades. Porque no fim seu maior monumento não foi de pedra. Foi uma ideia, a de que um império não se mede pelo que destrói, mas pelo que criar. E Hatshepsut criou um Egito que até hoje ainda nos faz olhar para o céu e perguntar, como uma mulher em um mundo de homens ousou tanto? A resposta está em cada obelisco, em cada templo, em cada grão de incenso queimado em seu nome. Ela não ousou. Ela simplesmente fez. 5 velas desdobradas no horizonte, 210 homens e um destino que o próprio Nilo invejaria. Punt, a terra onde os deuses guardavam seus segredos mais preciosos. Não era uma viagem qualquer, era uma declaração. Enquanto outros faraós mediam seu poder pelo estardalhaço das espadas, Hatshepsut escolheu medir o seu pelo peso do incenso, pelo brilho do ouro e pela raridade do que nenhum Egito havia visto antes. Imagine só, árvores vivas, panteras de pelagem negra como a noite, marfim que parecia esculpido pela própria mão de Ptah. E tudo isso transportado não pela força, mas pela audácia de quem sabia que a verdadeira conquista não é tomar, é trocar. Os navios foram desmontados, carregados por centenas de braços sobre mais de 160 quilômetros de deserto e areia, até que o Mar Vermelho os recebesse como um presente. E quando retornaram, não foi com saques de guerra, mas com tesouros que fariam até os deuses se inclinar, mirra que perfumaria os templos por séculos, ébano tão escuro que absorvia a luz, e animais exóticos que fariam o povo sussurrar de espanto. Tudo isso imortalizado não em crônicas de batalha, mas em relevos delicados em seu templo funerário, porque Hatshepsut não precisava de sangue para ser lembrada. Bastava-lhe o aroma do incenso queimando em sua honra, o murmúrio dos comerciantes nas docas, o espanto nos olhos de quem via pela primeira vez, uma terra que só existia em lendas. E aqui está a genialidade. Enquanto seu pai, Tutmose I, havia expandido fronteiras com lanças, ela as consolidou com contratos. Não houve exércitos esgotados em campanhas intermináveis, nem tesouros drenados para sustentar a máquina de guerra. Em vez disso, o Egito floresceu sob uma paz que não era fraqueza, mas estratégia. Sim, houve incursões. A Núbia, a Canaã, até mesmo raids rápidos em Byblos e no Sinai. Mas eram movimentos calculados, quase cirúrgicos, designated não para dominar, mas para garantir. Garantir rotas. Garantir lealdade. Garantir que quando o mundo olhasse para o Egito, visse não um império de conquistadores, mas um farol de prosperidade. E quem orquestrava tudo isso? Um homem cuja própria ascensão era tão improvável quanto a de sua rainha, Senemut. Filhos de ninguém os dois. Ele talvez um soldado sem linhagem, ela uma mulher em um trono feito para homens. Mas juntos criaram algo que nem a pedra nem o tempo puderam apagar. Ele não era apenas seu arquiteto, era seu braço direito, o homem que transformou visões em colunas, sonhos em obeliscos. 93 títulos, 2 tumbas suntuosas, 26 estátuas, mais do que qualquer não real na história do Egito, e ainda assim, o que mais impressiona não é o que ele acumulou mas o que construiu. O templo de Deir el-Bahari não é apenas um monumento funerário. É um poema em pedra onde cada ângulo, cada colunata, cada relevo conta a mesma história. Aqui, uma mulher e um homem comum reescreveram as regras do poder. Claro,
Os murmúrios começaram. Como não começariam? Um conselheiro tão próximo, uma rainha que nunca se casou novamente, uma filha Neferuri, retratada nos braços dele em uma estátua que hoje repousa em Berlim. 3 pistas, 3 suspiros de uma história que talvez nunca conheceremos por completo. Mas que importância tem? O que importa é que em um mundo onde os deuses ditavam quem poderia amar, governar ou ser lembrado, Hatshepsut e Senemut ousaram escolher. Escolher confiança sobre suspeita, lealdade sobre convenção, legado sobre formalidade. E então, depois de 2 décadas reinando não sobre corpos, mas sobre corações, ela partiu. Sem guerra civil, sem golpes, sem o caos que tantos profetizavam para uma mulher no trono. Simplesmente, completou seu tempo. Morreu como havia vivido, no controle. Alguns dizem que foi doença, outros que o próprio corpo, após tanto dar, simplesmente decidiu descansar. Mas a verdade é que Hatshepsut não precisava de uma morte dramática. Sua vida já havia sido épica o suficiente. E aqui vem a ironia. O homem que deveria garantir sua memória eterna, Thutmose III, tentou, décadas depois, apagar seu nome dos monumentos. Quebrava estátuas, riscava cartuchos, como se o tempo pudesse ser enganado. Mas o Egito já havia decidido. Ela não seria esquecida. Porque como apagar uma rainha cujos navios trouxeram o mundo até você? Como riscar uma governante cujos templos ainda desafiam o céu? Como negar uma mulher que provou para sempre que o poder não é uma espada, é uma semente? E as sementes que ela plantou ainda estão florescendo. Era como se o próprio Egito tivesse conspirado para esconder seu último descanso. Os egiptólogos com suas lâmpadas e pincéis vasculharam o Vale dos Reis por décadas, seguindo pistas que se desvaneciam como areia entre os dedos. Seu templo funerário, a tumba KV-20, guardava apenas silêncio, nenhum vestígio da rainha entre os escombros do tempo. Até que em 1902, um nome que mudaria a história voltou à tona. Howard Carter, o mesmo homem que mais tarde revelaria os tesouros de Tutankhamon, tropeçou em um segredo ainda mais profundo. Não era uma tumba qualquer. Era a KV-60, um esconderijo discreto, quase humilde, onde repousava Citrin, a ama que havia embalado Hatshepsut em seus braços de criança. E ali, entre as sombras, 2 mulheres aguardavam. 2 múmias. Uma, identificada como a própria Citrin, abraçada pela eternidade em posição de serva. A outra, um enigma. Por quase um século, ela permaneceu sem nome, até que em 2007, Zahi Hawass, aquele arqueólogo cujos olhos brilham ao desvendar mistérios, anunciou ao mundo que todos suspeitavam. Ela era Hatshepsut, não por DNA, o tempo havia devorado essas provas, não por inscrições óbvias, mas por algo tão íntimo quanto um sorriso perdido, um dente. Um único molar, guardado em uma caixa com o nome da rainha, que se encaixou perfeitamente na mandíbula da mão desconhecida. Como se o destino, após milênios, tivesse decidido devolver-lhe a voz. Mas a história, claro, não é tão simples. Havia dúvidas. O dente pertencia a um molar inferior, a mão faltava um superior. Alguns sussurraram que poderia ser outra nobre, outra Hatshepsut de uma dinastia posterior, enterrada com honras de rainha, não de faraó. E então, em 2011, veio a revelação cruel. O dente nunca havia pertencido à múmia da KV-60. O mistério se aprofundava. Os testes de DNA foram proibidos. O Cairo Museum silenciou as perguntas. E assim a rainha que desafiou os deuses continuou a brincar de esconde-esconde com a eternidade. E no entanto, ela estava ali. Não em um corpo, mas em fragmentos espalhados como migalhas de pão pelo Vale dos Reis. Seu trono funerário, esculpido em ébano e ouro, foi encontrado. Pedras de jaspe vermelho, peças de jogo com o símbolo de sua leoa sagrada, até um chabti incompleto. Todos sussurravam seu nome. Como se, mesmo sem um túmulo, ela tivesse deixado sua assinatura em cada canto do além. Porque Hatshepsut não era do tipo que se apaga facilmente. E então, a pergunta que não quer calar: por que sumir com ela? Porque após 20 anos de reinado glorioso, seu nome foi riscado dos registros, seus rostos martelados, seus monumentos doados a outros faraós. Thutmose III, seu enteado, herdeiro do trono que ela mesma havia garantido para ele, foi o responsável? As marcas de violência nas estátuas não mentem, não foi um apagamento burocrático. Foi pessoal. As cobras reais, símbolo do poder divino, foram arrancadas de sua testa como se arrancassem sua própria alma. E o mais intrigante? Outras rainhas poderosas, outras mães de faraós, foram poupadas. Nefertari, Tii, Amis Nefertari, todas honradas por séculos. Mas Hatshepsut, ela não havia governado como elas. Ela havia governado no lugar deles.
Aqui está a verdade que incomodava. O Egito antigo aceitava mulheres no poder. As grandes esposas reais, as mães dos reis, eram reverenciadas, seus nomes gravados ao lado dos faraós. Mas uma mulher faraó? Isso era diferente. Isso era uma ameaça. Não porque ela fosse fraca, mas porque ela era fortíssima. Tão forte que quando Tutmose III assumiu, não bastava herdar seu legado. Era preciso destruí-lo. Porque se uma mulher pudesse ser faraó por direito próprio, o que impediria outras? O que impediria o caos? E assim a campanha de ódio começou. Seus cartuchos foram substituídos pelos de Tutmose II, como se ela nunca tivesse existido. Suas estátuas quebradas e jogadas em fossos, como aquele que Herbert Winlock encontrou em 1927, cheio de fragmentos de sua imagem, como se alguém tivesse tentado apagar sua memória a marteladas. Mas aqui está o detalhe que os destruidores esqueceram. Pedra quebrada ainda é pedra. E pedra, meu caro, fala, porque mesmo quando pensavam tê-la silenciado, Hatshepsut voltou. Em 1822, um homem chamado Champollion, o mesmo que decifraria a Pedra de Roseta, encontrou uma estátua em Deir el-Bahari. Uma estátua dela com inscrições em hieróglifos que não deixavam dúvidas, uma mulher sentada no trono do Egito. Não como regente, não como mãe, como faraó. E o mais irônico, enquanto seu nome era apagado das fachadas dos templos, nas câmaras secretas, nas profundezas que só os deuses deveriam ver, ela ainda estava lá, intacta, triunfante. Os estudiosos do século XIX, claro, não souberam o que fazer com ela. Uma mulher no trono? Deve ter sido uma usurpadora, uma ambiciosa, uma manipuladora que roubou o lugar de seu enteado. O Metropolitan Museum a pintou como vaidosa, implacável, quase uma vilã shakespeariana. Mas e se a verdade fosse outra? E se Hatshepsut não tivesse tomado nada, mas sim preservado tudo? Um Egito próspero, um império em expansão, um jovem herdeiro que graças a ela, não herdaria um reino em ruínas, mas um império no auge. A ironia final? Tutmose III, o homem que tentou apagar seu nome, governou sobre a sombra dela. Seu reinado foi glorioso porque ela havia preparado o caminho. E quando ele morreu, seu filho, Amenhotep II, não apenas manteve o legado, ele floresceu nele. O apagamento de Hatshepsut foi tão apressado, tão desorganizado, que até hoje encontramos suas pegadas onde menos esperamos. Como se o próprio Egito, em sua sabedoria milenar, tivesse dito: vocês podem riscar seu nome, mas não podem riscar o que ela construiu. E é isso que a torna imortal. Não uma múmia em uma tumba, não um dente em uma caixa, mas a marca indelével de quem ousou ser mais do que o mundo permitia. Porque no fim das contas, Tutmose III pode ter quebrado suas estátuas, mas não conseguiu quebrar ela. Ah, mas aqui está o verdadeiro mistério. Por que apagar uma rainha que não apenas governou, mas floresceu? Por que riscar do mapa uma mulher que transformou o Egito em um império de ouro, pedra e glória? As respostas que nos oferecem são tão frágeis quanto a poeira do deserto. Economia de recursos, dizem alguns, como se o homem que mandou esculpir obeliscos de granito vermelho em Assuã se importasse com o custo de um cinzel. Autopromoção, murmuram outros, como se Tutmose III precisasse roubar o brilho de uma morta para validar o seu próprio. Mas a verdade é mais profunda e mais cruel, porque não se apaga uma rainha por acaso. Não se destrói centenas de imagens, não se risca o nome dos registros sagrados, não se silencia uma voz que ecoou nos templos por 2 décadas sem motivo. E o motivo, meu caro leitor, não foi ódio, foi medo. Imagine, um homem que passou a vida sendo o segundo. O herdeiro, sim, mas sempre à sombra dela. O general vitorioso, mas cujo trono foi ocupado por uma mulher que não precisou de espadas para conquistar um reino. Tutmose III pode ter vencido batalhas, mas Hatshepsut venceu o tempo. Ela não apenas governou, ela redefiniu o que significava ser faraó. E quando um sistema é construído para ser eterno, nada é mais perigoso do que alguém que prova que ele pode ser mudado. Então vejam só a ironia. Eles tentaram apagar seu nome, mas esqueceram que ela já o havia gravado nas estrelas. Porque Hatshepsut não era tola. Ela sabia que o poder dos homens é frágil, que a história é escrita pelos vencedores e que os vencedores, às vezes, são apenas aqueles que sobrevivem para contar a versão deles. Por isso, em Karnak, ela deixou uma mensagem esculpida não em pedra, mas na consciência de quem viesse depois, que os que virão vejam o que fizemos e digam: ela fez isso. Ela ousou. E ousou mesmo. Governou em um mundo que não queria uma rainha, mas precisava de uma líder. Construiu templos quando outros construíam tumbas. Enviou expedições a terras distantes enquanto outros se contentavam com guerras.
E acima de tudo, provou que uma mulher poderia carregar a coroa dupla do Alto e Baixo Egito sem pedir permissão a ninguém. Claro, eles tentaram reduzir sua história a uma nota de rodapé. Disseram que ela foi apenas uma regente ambiciosa, uma usurpadora, uma anomalia. Mas a verdade? Hatshepsut não foi exceção, foi revelação. Porque se uma mulher pode sentar no trono de Horus e fazer o Nilo transbordar de prosperidade, então todo sistema que diz que isso é impossível desmorona como areia entre os dedos. E é por isso que hoje, quando olhamos para Deir el-Bahari, quando tocamos as paredes de seu templo funerário, quando lemos as inscrições que sobrevivem apesar de tudo, não vemos uma faraó apagada. Vemos uma rainha que escolheu ser lendária. Porque Hatshepsut não precisava de estátuas para ser imortal. Ela já era, no vento que sopra sobre o Vale dos Reis, no sol que ilumina os obeliscos que ela ergueu, na memória de um Egito que por um breve e glorioso tempo foi dela. E nenhum cinzel do mundo poderia mudar isso. Seus monumentos não são apenas pedras, são testamentos. Cada coluna de Deir el-Bahari, cada relevo esculpido em seu templo funerário, não foi feito para decorar, mas para dominar o tempo. E dominou. Arquitetos de séculos depois olharam para suas obras e viram não uma construção, mas um desafio. Como superar a audácia de uma mulher que ousou erguer obeliscos mais altos que a ambição de seus sucessores? Não foi por acaso que seu reinado se tornou o alicerce do novo império. Hatshepsut não governou um Egito em declínio, ela forjou um Egito que brilharia por milênios. E que ironia, não? A mesma terra que tentou apagar seu nome hoje exibe suas conquistas como troféus. Os tesouros que ela trouxe de Punt, ouro, mirra, ébano, criaturas exóticas que os egípcios nunca haviam visto, não eram saques de uma usurpadora, mas ofertas de uma soberana que entendia que a grandeza não se herda, se cria. Cada artefato, cada obra de arte de seu reinado carrega essa verdade. Ela não roubou um trono. Ela o transformou em algo maior do que ele jamais havia sido. Claro, a história gosta de sussurrar dúvidas. Será que ela foi legítima? Será que foi apenas uma madrasta ambiciosa? Mas pergunte às pedras. Pergunte aos obeliscos que ainda se erguem, desafiando a erosão e o esquecimento. Pergunte ao próprio Egito, que sob seu cetro floresceu como nunca antes. A legitimidade não está nos decretos, está nos resultados. E os resultados de Hatshepsut estão gravados não só na pedra, mas no DNA de uma civilização que ela elevou à sua era de ouro. Então, quando você parar diante de seu templo, quando sentir o peso da história sob seus pés, não se perguntará se ela deveria ter governado. Você saberá com a certeza que só os grandes deixam que ela governou. E que o Egito por um tempo foi dela, não por direito de sangue, mas por força de visão. O resto? São apenas sombras de quem não entendeu que a verdadeira realeza não se herda, se conquista.